Olá, todos os dias, quando a gente abre o Facebook ou abre o WhatsApp, tem sempre uma notícia ruim. E essas notícias ruins trazem angústia, medo, pavor, decepção, traz um monte de sentimento ruim. E hoje, no nosso tempo de intercessão, nós paramos para ouvir a voz do Senhor e Ele nos deu 3 palavras. 1 Reis 19, Salmo 127 e Eclesiastes 2, 21. Aí a gente ficou tentando entender o que Deus estava querendo, sobre o que Deus estava querendo que a gente orasse. Então Deus pediu para nós orarmos contra medo e preocupação. E a pergunta que Deus fez para nós foi: em quem confiamos? Em quem nós confiamos? Eu vou ler para você aqui o 1 Reis 19 para você ver. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo vigor se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te, coma. Elias olhou ao redor ali e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu estava pensando sobre esse texto, o que más notícias traz para nós. Elias tinha recebido uma má notícia. Primeira coisa que uma má notícia traz é solidão. Nesse tempo de pandemia, que a gente está ficando isolado, não pode chegar perto de ninguém, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo, está trazendo solidão para as pessoas. Uma outra coisa que traz para nós é o medo. O medo. A ameaça traz o medo. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castigam com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com sua vida o que você fez com ela. Veja, as pessoas estão com medo, estão apavoradas por causa do Covid. Uma outra coisa que traz para nós é fuga. Fuga. Que a gente começa a fugir das pessoas, começa a fugir das responsabilidades, começa a fugir das pessoas e com essa fuga a gente começa a colocar culpa no Covid, culpa no governo, culpa na situação toda e a gente começa a fugir de algumas coisas para não encarar a realidade às quais nós estamos enfrentando. Depois disso, dessa sequência, vem a depressão. Começa a vir aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de chorar, aquele negócio todo. Você percebeu que é uma caminhada, é uma sequência de coisas? Depois da depressão vem o desânimo. E depois vem o sono. O profeta aqui caiu no sono, tipo assim, eu não quero nem ver. Vou deixar isso passar, porque eu não aguento mais essa situação. Mas aí, depois de toda essa sequência, alguém entra para restaurar. Deus entrou na restauração. Diz a palavra assim: de repente um anjo lhe tocou. De repente, Jesus vai entrar nessa situação. De repente, o Espírito Santo vai te renovar. De repente, o anjo te tocou e disse assim: levanta, coma. Eu estou te dizendo hoje, levanta, coma. Coma da palavra, medita nela, como diz a Bíblia lá, medita nela dia e noite lá em Josué. Levanta, come. Elias olhou ao redor,
Ali junto da sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Deus tem pão assado para você. Deus tem um jarro de água para você. Então Elias comeu. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Esse toque, que esse primeiro toque representa? Esse primeiro toque representa: você está doente, você está com medo, você está divorciando, você está assim assado, você está com depressão, você está com desânimo. Levanta e come. Depois o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta e coma, porque a viagem será longa. Percebeu que o anjo do Senhor disse assim: põe a mão na massa, foca. A palavra de Deus diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não nos guardar. Se o Senhor não nos guardar, o nosso medo é em vão. Tudo aquilo é em vão se o Senhor não nos guardar. E aí no Eclesiastes, na outra palavra que Deus nos deu, fala sobre que tem pessoas que trabalham e o outro vai desfrutar a herança. Nós temos uma herança e nós vamos desfrutar a herança que Deus nos deu. Deus nos deu como herança as nações, Salmo 2:8. Pede e te darei as nações por herança e os povos da terra por sua possessão. Nós não vamos deixar de desfrutar da nossa herança. Então, faça vídeo, ora, manda áudio, desfruta da sua herança, que é compartilhar o evangelho. Não deixe que outro desfrute por causa do medo. E aí, Elias, depois que comeu, andou 40 dias e 40 noites até chegar o Monte Horebe. Então nós precisamos subir o Monte Horebe. E nós vamos orar agora. Senhor Jesus, nós repreendemos todo espírito de Jezabel, que tem que tentar calar a voz profética no nosso meio. Senhor, se tiver alguém aqui desesperado, triste, sem esperança, o Senhor leva a esperança agora no nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança. Senhor, nós não queremos tirar o foco da nossa herança, nós não queremos perder a nossa herança, morrer e deixar que outro desfrute da nossa herança. Pai, nos alimenta sim com pão e com água, nos alimenta para que nós possamos andar mais nesse deserto, Senhor. Se Covid não vai nos parar, isso não vai nos parar. Nós te agradecemos, porque o teu Espírito nos encoraja. Obrigado pelo Espírito de coragem e de fortaleza, no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus, que é Espírito de coragem e de fortaleza, esteja te enchendo o seu Espírito nessa hora. Eu profetizo sobre a sua vida o Espírito de Elias, depois que comeu o pão e a água. 40 dias e 40 noites andando e caminhando, e você tome posse da sua herança. Que Deus te abençoe em Jesus Cristo. Amém.